Então, galera, no vídeo que eu vou lançar, eu falei, né, sobre essa parte aqui, eu cheguei na parte do balanço de massa, falei um pouco sobre o segundo caso aqui do balanço de massa e deixei, né, e passei batido no primeiro caso, né, no primeiro caso de balanço de massa. São 2 casos, tá. Nesse primeiro caso aqui, é só basta você olhar, né, para os termos. Por exemplo, nós temos aqui a concentração analítica do ácido fraco, né, em solução, sempre quando a gente fala de, quando a gente fala de concentração analítica, a gente usa, né, a gente olha para a solução em si, tá, a solução do sistema, tá. Então, mais, né, a concentração analítica da base conjugada, né, em solução. Então, CA mais CB, tá, vai ser igual à concentração do ácido fraco, mas só que aqui o que que difere do CA? Que aqui está numa situação de equilíbrio químico, tá. É essa setinha aqui, tá, essa setinha dupla aqui que a gente vê, ó, tá. Então tá numa situação de equilíbrio, beleza. Do ácido fraco mais, né, a concentração da base conjugada no equilíbrio, tá. Então a gente, ó, basta olhar para essas espécies, tá, HA né, o ácido fraco e a sua base conjugada, tá? E correlacionar com a concentração analítica envolvida, beleza? Então, no sistema todo ali, né, por exemplo, quando ocorre a dissociação completa do sal, quando a ionização do ácido fraco apresenta equilíbrio, é isso que eu estou querendo dizer, né? Quando a hidrólise, né, da base conjugada está em equilíbrio, tá? Nós temos aqui, né, as espécies formadas, né, a menos, né, a base conjugada, aqui a base conjugada e o ácido, né, fraco. Aqui nós temos, ó, a base conjugada e o ácido fraco, ou seja, a gente vai correlacionar. Na dissociação do sal, nós temos, na dissociação, ó, completa, ok? Nós temos aqui a concentração, eh, a concentração analítica da base conjugada diretamente relacionada, né, com essa reação por conta da produção aqui, ó, da base conjugada, tá? E a gente pode dizer que nessa reação, né, a concentração analítica da base conjugada, ela é a mesma coisa da concentração, eh, analítica do sal, né, ali em solução, porque, como você pode ver aqui, ó, né, a proporção, né, o coeficiente estequiométrico é o mesmo, né, tá vendo, ó, 1 mol, vamos supor, né, 1 mol do sal, né, desse sal vai gerar 1 mol da base conjugada. Então eu posso tanto colocar aqui Cb como CS, bom? Justamente por ser uma dissociação completa, justamente por esse sal ser um eletrólito forte, se dissociar por completo, tá? 100% dele vai se dissociar em cátion, Na+, né, e ânion, a sua base conjugada, A-, né, tudo isso em solução aquosa, tá? Ok. Tá? Então, perceba que nós temos aqui, né, eh, essas espécies envolvidas, né, tá? E correlacionado, né, às concentrações analíticas. Então, é o que está dizendo aqui, tá? Nada mais, nada menos. E eu já adiantei o primeiro caso, né, o primeiro caso, né, então, nesse segundo caso, a gente vai olhar essas 3 reações, tá? Dissociação do sal, ionização do ácido monoprótico fraco, né, e a hidrólise da base conjugada, tá? Correlacionar e representar isso matematicamente, né, através de uma expressão, ok? No primeiro caso, que eu deixei passar batido, é só você olhar para a dissociação completa do sal. O nome já diz, tá? Completa do sal, eletrólito forte. Nos outros casos, né, nessas reações aqui, nós temos eletrólitos fracos, tá? Porque eh, eles não reagem por completo, vamos dizer assim.
tá? Que no caso da ionização, esse ácido ioniza muito pouco, tá? E no caso da hidrólise da água, tá? É pouca base conjugada, né? Ela é pouca base conjugada, uma concentração muito baixa, vamos dizer assim, de base conjugada vai receber H+, e vai gerar, né, o ácido fraco, tá? Então são eletrólitos fracos. Aqui não, diferentemente da dissociação desse sal. Esse sal vai reagir por completo, tá? Vai se dissociar por completo. Dito isto, acabou, tá? Acabou, já matou, né? Eu posso pensar que se 1 mol, por exemplo, em 1 mol de desse sal, se um mol desse sal se dissociar, já que ele se dissocia por completo, e eu nessa suposição eu falei 1 mol, então eu vou gerar 1 mol de cátion, de Na, mais eu vou gerar 1 mol de base conjugada, tá? No tocante a ao cátion, né, gerado, tá aqui, tá? Então quando esse sistema por completo, né, então o que eu vou dizer, quando ocorre a dissociação do sal por completo, né, e todo esse sistema tampão está em equilíbrio, essa interpretação, tá? Eu digo que a concentração, tá, desse cátion, ela é igual, tá, à concentração do sal, CS, você chega melhor, tá? Mas eu prefiro envolver o quê? Cb, tá? A concentração analítica da base, mas eu poderia colocar como estava lá, né, a concentração analítica do sal em solução, ok? Sempre que você falar em concentração analítica, você pense em solução, beleza? Tá? É a solução. Então, é isso, tá? O que eu quis dizer, tá? Concentração analítica do sal, ela corresponde, tá? Ela é igual à concentração de cátion gerada, tá? Uma vez que o coeficiente estequiométrico é o mesmo e uma vez que essa dissociação é completa, ok? Valeu? Fui. Pois bem, então vamos começar agora, né, o sistema matemático em si, né, que é o tratamento sistemático do equilíbrio químico. Então, o que que a gente pode dizer? Lembre-se que eu falei, não, aqui, ó, né, a concentração analítica da base conjugada, ok? Ou do sal, né? Tá aqui representado pela dissociação do sal. Eu prefiro representar pelo Cb, tá? A concentração da base conjugada, tá? Então, olhando só para essa reação aqui, tá? A gente nota que a gente tem o sódio, né, aqui em solução, ele está dissociado ali na solução tampão. Então a gente tem que representá-lo também. Então, né, eh, ele vem do sal, né, ele vem do sal em si, que a gente, né, a gente colocou ali na solução e dissociou a origem desse sal, então é da concentração do sal, né, que poderia estar CS, mas eu coloquei o Cb. Então a concentração da base conjugada, né, ali no balanço de massa, eu botei BM, que é o balanço de massa. Então ele provém, né, da concentração analítica do sal ou concentração analítica e da base conjugada, tá? Então é isso que eu estou representando aqui. É o sódio, né, a concentração do cátion sódio, tá? É oriunda ali do sal. É isso que eu quis dizer, tá? Beleza. O segundo ponto, né, que eu tenho que fazer aqui no balanço de massa é que, por isso que eu fiz questão aqui de colocar, tá vendo? Na ionização do ácido e na dissociação do sal. Perceba que eu coloquei, ó. Aqui, é o que eu tô querendo dizer aqui, tá? A concentração, por exemplo, a concentração analítica do ácido fraco, né, vem ali da solução de ácido fraco, certo? E também foi colocada nesse sistema.
Mas a concentração da base conjugada, ela vem ali da concentração da base conjugada também, né? A concentração da base conjugada também vem tanto do sal como da ionização do ácido. E se você for ver aqui também, né, da hidrólise da água, tá vendo aqui, né, a concentração, tá vendo, ó? A concentração do ácido fraco também vem, né, né, também vem, tá, da base conjugada. Então, quando está em equilíbrio, né, se você for olhar aqui, ó, quando está em equilíbrio, todas essas reações, né, é o somatório. A origem, vamos dizer assim, o que eu estou querendo dizer? A origem da base conjugada, ela vem tanto da dissociação do sal como da ionização do ácido fraco, e a origem do ácido fraco vem tanto vem daqui, né? Porque ó, é uma reação em equilíbrio, certo? Então, né, tem a reação inversa. Vem tanto da ionização do ácido fraco como da hidrólise, certo? Da base conjugada, né? Que é, quando há hidrólise da base conjugada, né, ó, produz o ácido fraco. Então, quando as reações estão em equilíbrio, eu posso dizer que a concentração de H+, né, mais a concentração de OH-, que é da base conjugada, elas provêm, elas são oriundas, certo? Da concentração analítica do ácido fraco e da concentração analítica da base conjugada, tá? Quando está em equilíbrio ali, né, eu vou ter, né, a concentração de H+, concentração de OH-, né, concentração de OH-, concentração de H+, né, e concentração de OH-. E a origem, né, e qual é a origem dessas espécies? Qual é a origem, né, do ácido fraco? Qual é a origem da base conjugada? Certo? Elas vêm da dissociação do sal, elas vêm da ionização do ácido fraco e elas vêm da hidrólise da água. É isso que eu estou querendo dizer no balanço de massa. Tá? Então, é o somatório, né? Somatório de todas essas reações vai ser igual a concentração da base conjugada, né? Do somatório da base conjugada e do ácido fraco. Entenderam? Eu estou fazendo uma análise do que está acontecendo ali na solução tampão, tá? E estou tentando representar numa linguagem matemática. É isso que eu estou tentando fazer, raciocinando, né? Montando uma equação, né, dentro desse sistema. Se vocês não entenderam, se vocês não entenderam, por favor, comentem aí, né? Façam um comentário aí, que eu tento explicar de uma outra maneira, tá? Para vocês aí, através de texto, tá bom? Vou dar seguimento, tá? Então, tá bom. Ou então voltem o vídeo, tá? E ouçam mais uma vez a minha explicação. Vamos lá, balanço de carga. Não, balanço de carga. Essas reações, elas geram espécies carregadas, certo? Vocês conseguem perceber isso, né? Geram cátions, geram ânions. Então, o balanço de carga, ele diz que o somatório, tá, das cargas positivas geradas tem que ser igual ao somatório da concentração, né? Tá, vamos lá. O somatório das concentrações dos cátions tem que ser igual ao somatório, né? Soma, agora melhor falar soma. A soma das cargas positivas dos cátions eles têm que ser iguais à soma, tá? Das concentrações das cargas negativas, dos ânions. E foi nada mais, nada menos do que eu fiz aqui. Tá bom? Ok? Ah, e eu esqueci de falar nos outros vídeos, mas vocês têm que prestar atenção nas reações nos coeficientes estequiométricos, tá? Aqui tá tudo tranquilinho, porque a maioria, né,
Maioria não, todas as espécies que entram ali, né, no tratamento sistemático do equilíbrio, elas têm o coeficiente estequiométrico igual a 1, vocês estão percebendo, né? Ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tá bom? Tô falando que entra ali, né? A água não entra, certo? Tô falando dos que entram. Ó, 1, 1, beleza? Tá? 1, 1, 1. Eu vou tentar gravar um vídeo com algum outro um conteúdo em que demonstre, tá? Que eu vou demonstrar o tratamento do equilíbrio com espécies que têm um coeficiente estequiométrico 1, 2, tá bom? Acima de 1. Que aí a gente tem que ver um pouquinho diferente aqui. Mas não é o caso aqui. Como tá o coeficiente é tudo 1, é tranquilo. Vamos seguir. Então foi o que eu fiz. Aí, né, aqui no balanço de carga, vocês têm que ver, tá? Todas as espécies carregadas, né, os íons, né, os cátions, ou seja, os cátions, né, que são positivos e os íons negativos gerados e somar, somatório. Separar, né, cada qual de um lado da unidade, de um lado da igualdade, tá? Cátions para um lado, né, isso no mesmo lado da igualdade, né, e ânions do outro lado, tá bom? Do outro lado. Ó, se vocês ouvirem outra voz aí no fundo, é a minha esposa, tá? Ela tá conversando lá com o pessoal, entendeu? Lá no Discord, sei lá, tá conversando com a galera no PC dela aí. É. Fica quente não, tá? Não, não ligue. Vamos lá. Aí tá, beleza. A gente já montou algumas equações aqui, né? Com balanço de massa e balanço de carga. Agora a gente vai fazer o quê? Rearranjo. A gente vai rearranjar a fim de que a gente vai usar essa equação daqui, tá vendo? A constante de acidez. Estão vendo? Tá? Então a gente vai usar essa aqui e vai na malandragem. A gente tem que, ó, vai subir, mesma coisa, vai substituir a concentração da base conjugada e a concentração do ácido fraco, tá? Então, para isso a gente vai, vamos ver o que que a gente vai fazer aqui. Então, ó, na primeira, a gente, ó, aqui a gente pegou e viu que a concentração do sódio é igual à concentração da base conjugada. Aí o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, eu peguei aqui, tá? E substituí aqui, ó, tá vendo? Peguei aqui, fazer um quadrado maior. Pronto. Eu peguei aqui e substituí aqui. Tá vendo? Tá? Aqui embaixo. Tá? Substituí. Tá? Já aqui, né? É igual, tá vendo? A concentração de sódio mais, né? É igual a concentração da base conjugada. Foi isso que eu fiz. Tá? Aqui. Beleza. E qual foi e aqui, né, quando eu fiz essa substituição, princípio da igualdade, tá? Eu isolei, tá, a concentração de da base conjugada na malandragem, tá? Que é para substituir aqui. Vocês estão conseguindo enxergar, tá? Porque é para substituir aqui em cima, tá vendo? Tá? Na constante de acidez, tá? E deixei aqui quietinho. Aí o que que eu fiz depois? Bom, aqui, deixa eu ver, eu peguei, tá, pera aí, eu peguei essa segunda aqui, vocês estão vendo, ó? Essa segunda, tá? Essa aqui, ó, tá? E substituir, deixa eu ver aqui, substituir. Tá. E peguei aqui, né, essa parte daqui, tá vendo? Isso aqui, né, a concentração de A menos é igual a esse termo todo. Então, em cima dessa equação aqui, esse termo aqui eu substituí, tá? Por esse aqui, tá vendo? Tá? É sistema matemático, galera. Tá? E substituí ali.
Então você perceba que essa parte daqui, ó, tá de boa, tá vendo? Aqui, ó, essa parte daqui, tá vendo? Tô marcada aqui, tá aqui, ó, tá vendo? Eu tô marcando aqui no tô acompanhando o mouse. Então, ó, aqui, ó, tá? Igualzinho, tá vendo? Essa parte daqui, tá? Tá? Ó, vou marcar. Aqui, conseguem ver que é igual, né? Ó, aqui e aqui, tá? E essa parte daqui, né, que eu não pude continuar aqui, tá? Mas é concentração, né, da base conjugada mais concentração de H+, menos concentração de OH-, tá? Que é isso aqui, tá vendo? Concentração de A+, né, que tá aqui em cima, tá vendo? Concentração de A+, a concentração de A+ é igual a esse termo todo aqui que eu substituí aqui, tá? Só que aqui, perceba, quando eu fiz, essas substituições todas, eu percebi o quê? Que eu tenho a concentração do ácido fraco aqui, tá vendo? Então eu vou isolar essa concentração do ácido fraco, certo, galera? Eu vou isolar. E foi o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Aí tá, aqui, ó. Mas só que antes de isolar, né? Isolar, perceba que de um lado da igualdade eu tenho concentração da base conjugada, certo? De um lado, e concentração da base conjugada do outro lado da igualdade. Então eu posso simplificar, certo? O que me resultou nessa equação aqui de baixo, que eu tô apontando, tá vendo? Simplesmente cortei CB e o CB, tá? Ok. Então daqui, ó, já dá para moldar, já tô vendo que tem a concentração de H+. Então, ó, olha aqui, eu tenho aqui a concentração de H+, eu vou substituir aqui. Então eu vou isolar a concentração de H+, tá bom? Princípio da igualdade, certo? Eu quero deixar isso aqui de um lado isolado, eu vou ter que eliminar todo esse, né, todo esse termo aqui. Então, eu vou ter que colocar, né, eh, o que está mais eu coloco menos, né, do outro lado. Como? Primeiramente eu diminuo, né, mais H+, eu diminuo o H+ desse lado, elimino desse lado. Menos o H-, eu vou colocar mais o H- desse lado, tá. Só que eu fiz tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado, né, a fim de eliminar, né. Então, beleza? Já expliquei o princípio da igualdade para vocês, galera, tá. Vou passar batido. Então cheguei aqui, tá. Princípio da igualdade, tá, é como a gente ter porque como vocês aprenderam no ensino médio como? O professor fala: "Ah, tá somando aqui, eu quero passar para o outro lado, diminuo do outro lado. Ah, tá diminuindo aqui, eu passo somando". Só que eles não explicam para vocês o porquê, certo? Equação, quando a gente tá, eh, se depara com qualquer equação, a gente tem que ter isso em mente, princípio da igualdade. Aí, quando eles chegam lá quando vocês chegam lá no ensino médio, por exemplo, aí vocês não maldam, por exemplo: "Ah, eu quero", aqui eu tenho isso aqui, vamos supor, ó, x é igual a raiz, espera, eu vou dar um exemplo aqui. Raiz, tá, eu tenho uma expressão x² é igual a 4. Aí para você resolver isso, o que que você faz? Tá? Por quê? Isso aqui é uma potenciação, né, galera? Tá vendo que é potenciação? O inverso de potenciação é o quê? Radiciação. Então se eu quero, entendeu? Se eu quero eliminar esse expoente aqui, eu farei lá no vídeo. Bom, no vídeo, né, na parte que eu vou consertar, eu comecei a falar, né, eu comecei a dar um exemplo de uma equação aqui do segundo grau completo, tá bom? Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei x ao quadrado, né, isso para explicar o princípio da igualdade que a gente vê lá no
se eu não me engano, no ensino médio, né, por exemplo, ensino médio ou então ali no nono ano, oitavo ano, enfim, tá, igual a 4. Quando eles passam, né, uma equação de segundo grau, eles ensinam pelo princípio da igualdade, tá. Então o que que eles fazem aqui? O que que o professor te fala? Ele te fala para você, né, eh, botar a raiz de um lado, certo, porque, a operação deixa eu só voltar aqui, a operação inversa, por exemplo, da potenciação, isso aqui é uma potência, né, galera, ó, elevado a 2, tá, é a radiciação, certo? Então eu quero eliminar esse quadrado que está aqui. Como é que eu elimino? Tá, fazendo uma raiz quadrada, beleza? Então se eu, eh eh, fiz a raiz quadrada desse lado, eu também vou fazer a raiz quadrada deste lado, beleza? Então aqui eu posso eliminar essa potenciação e elimino essa raiz. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, tá, galera? Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta, tá? Porque não tem os outros coeficientes, né, são iguais a zero, ok? Então só o coeficiente A é igual, né, aqui no caso a 1, tá? Mas isso deixa pra lá, tá? Então quando eu chegar aqui eu tenho que tomar cuidado, né, é uma equação de segundo grau incompleta, ou seja, tem 2 raízes, tá? Mas eu vou explicar da seguinte maneira, vamos pegar, eh, por exemplo, 2, só aproximar aqui, 2, tá, elevado a 2, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, mais 2, tá, positivo, tá, elevado a 2, beleza? Isso aqui, tá, é igual a 2, né, vou separar aqui em 2 fatores, né, porque isso é 2 vezes 2, certo? Mais 2, beleza, galera? Vezes, vou copiar aqui e vou colocar, tá? Mais 2 vezes mais 2, certo? Mais 2 vezes mais 2 é igual a 4. Concorda comigo? Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, tá? Se eu fizesse isso aqui, ó, menos 2, tá? Ao quadrado. Você concorda comigo que seria menos 2, só olha aqui, menos 2 vezes menos 2. Fazendo o estudo dos sinais, menos com menos é mais. Então também vai dar 4, certo? Menos 2 vezes menos 2, né, igual a 4, beleza? Então, né, para terminar essa equação aqui, esse x, ele seria igual, né, a mais ou menos raiz quadrada de 4 é quanto? 2 vezes 2, né, 2. Então, tá, o resultado seria 2 raízes, beleza? Tá bom? Então, ó, eu quis explicar isso, né, mas vocês viram que o princípio usado para fazer essa pra resolver essa equação, né, foi o princípio da igualdade. Eu, eh pra eliminar esse x ao quadrado que estava aqui de início, né, não era assim, ó, x ao quadrado igual a 4, né. Então para eliminar esse x, eliminar esse ao quadrado aqui, eu tive que usar a operação inversa, né, já que isso aqui é uma potenciação, eu usei a, eh, operação inversa, tá. E depois eu prossegui desenvolvendo, né, a equação, mas o artifício que eu usei foi o princípio da igualdade. O que eu fiz de um lado, eu tive que fazer do outro, certo, galera? Ok? Valeu, vamos voltar lá para o vídeo. Só que o professor ele não te explica, né, só explica eh, quando é potenciação, radiciação, log, essas coisas, entendeu. Só que não te explica o básico, quando é adição, quando é, eh eh subtração, quando é multiplicação, quando é divisão, como é que é o mais básico, entendeu, galera. É, né, essa conta aqui vai dar, né, mais ou menos
2, certo? Beleza, galera? Tá? Mas, entendeu? Tá? Enfim, tá? Então aqui a gente já achou a concentração, tá? Do ácido fraco, beleza? O termo. E o que que eu fiz agora? Só substituir, tá? O que aqui, peguei esse termo aqui, coloquei no lugar, né, da concentração da base conjugada. Peguei esse termo aqui, tá? Coloquei no lugar da concentração do ácido fraco. O que eu fiz aqui. Foi justamente o que eu fiz aqui. Bom, eu já tenho um vídeo explicando como faz para desenvolver, tá? Para se chegar na equação de terceiro grau. Uma equação muito parecida com essa. A única diferença, tá? Que foi lá uma solução de ácido fraco, é muito parecida. A única diferença é que não tem esse termo aqui, ó, tá? Não tem a concentração da base conjugada, tá? Não tem. Eu até vou mostrar aqui uma coisa para vocês, tá bom? No final. Mas eu já tenho o vídeo gravado, então eu não vou desenvolver. Vocês têm dúvida, vai lá no vídeo, clique no link que eu vou deixar lá no vídeo, em que eu explico isso aqui, tá? Explico como se chega na equação de terceiro grau de ácidos monopróticos fracos. De ácidos monopróticos, tá? Eu explico. É a mesma coisa, só não tem esse termo aqui. Eu estou apontando com lápis, tá? Então você vai desenvolver, vai fazer, né, o que você tem que fazer e vai se deparar com uma equação de terceiro grau, tá? E essa equação de terceiro grau, ó, equação geral para qualquer tampão ácido. Qualquer tampão ácido, monoprótico, né? No caso, tá? Qualquer tampão ácido em que você tenha o par ácido-base, né? Um ácido monoprótico fraco e a sua base conjugada, tá? Essa aqui. Bom, no vídeo que eu mostrei lá tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui. Eu fechei. Droga. Mas tá aqui. Vou abrir aqui para vocês. Eu vou abrir assim mesmo, tá? Nessa tela aqui. Vou abrir assim. Olha, pare aqui, tá? Em que eu tenho, ó, vou botar lá no. Cadê? Olha só. Dê um pause e olha essa equação aqui, né? Do tampão. Geral do tampão, tá? Então, do tampão, tampão ácido. Tampão ácido, né? Com a base. Sua base conjugada, né? Tampão ácido monoprótico fraco e sua base conjugada. E olha agora aqui, né? É muito similar, é parecido. A única coisa que difere é que no termo, né, que a gente tem aqui, né, o grau 2, né? O grau 2 da, eh, da equação de terceiro grau é esse termo aqui. A única diferença, né? Que aqui, né, além desse K aqui, você vai ter a concentração, tá? Da base conjugada. Única diferença. E tem o porquê, né? Então, porque aqui você também, além do ácido fraco, você está adicionando, né, uma outra solução, né, com um sal que tenha a base conjugada desse ácido. Então tem lógica, tá, galera? Tem porquê, tem lógica. Não é tudo à toa, tá? Bom, quando você faz uma calculadora de pH, por exemplo, tá? Você, pô, é linguagem Visual Basic, linguagem de programação, etc, etc. Você vai ter ali no campo, né, espaços para você colocar os dados, né, a concentração do ácido, né, concentração da solução ácida, concentração da base conjugada, concentração de não sei o que lá, enfim, você tem vários dados para colocar ali para que, né, a planilha calcule para você, através dessa equação.
lá na calculadora geralzona que você faz, né, geral, se você colocar o dado, né, o dado da da base conjugada, né, zero, você vai combinar, pense só, zero, você vai ter zero que soma ao Ka. Você vai cair nessa equação aqui, né, geral dos ácidos monopróticos, tá? Agora, se você colocar algum dado valor para a concentração, né, da base conjugada, né, da solução ali, né, de ácido, né, desculpa, da solução ali do sal, que tem a base conjugada correspondente ao ácido fraco, né, aí você vai ter essa equação aqui, tá? Então são equações bem parecidas. Você entendeu o que eu quis dizer? Se não entendeu, por favor, tá? Mande um recado aí, no comentário que eu explico, tá? Mas, se vocês, como podem ver, é autoexplicativo. É um termo apenas. Aí você chega na calculadora e põe o dado. Vai ter, né, normalmente tem tudo discriminado, né, lá no Excel, a gente monta tudo discriminado, tá. Eu quero montar uma solução tampão, aí eu coloco lá: "Pá, tantos mols por litros da solução de ácido fraco, tantos mols por litro", tu tá entendendo? Da solução, da solução de sal pum, entendeu? Se você colocar zero na solução de sal, né, nessa solução aqui, ó, se você colocar zero, você não está representando essa equação aqui. Se você não está representando essa equação, né, você também não vai ter a hidrólise, né, da base conjugada. Enfim, você corta isso aqui. Você cortando esse termo aqui, você vai dar nessa equação daqui, tá? Nessa equação geral do ácido monoprótico fraco, que aí você só vai ter a ionização do ácido fraco e a autoprotólise da água. Tem tudo por quê, galera. Só pensar, né. Esse tratamento, pensa, primeira coisa para você fazer tratamento sistemático do equilíbrio é você pensar nas reações que estão ali envolvidas no sistema. Que com, né, você raciocinando em cima disso aqui, que aqui você monta toda a matemática né, toda a matemática ali processual, né, do processo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Então no próximo vídeo eu vou continuar aqui, tá? Vou desenvolver as outras simplificações, tá? Porque solução tampão não é só essa fórmula aqui, né? Nós temos outras fórmulas, inclusive uma bastante famosa, que é a equação de Henderson-Hausberg, alguma coisa assim, tá? Que ela sai também daqui, tá? Só que ela sai através de simplificações feitas aqui, tá? Beleza? Ok, então. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.